Pessoal, o vídeo de hoje tem uma série muito interessante de itens. Na verdade, é um total de 15 itens, então não podemos perder tempo. Vamos diretamente aqui ao item número 1, que mostra um anel de safira que teria quase 2000 anos. Para quem está chegando agora no canal, quando nós citamos datas, pessoal, não deem muita importância porque essas datas não são muito precisas. São datas ditas oficiais, mas a gente sempre contesta isso aí. Agora, o anel ele é perfeito do ponto de vista estético, né? Principalmente para uma época tão antiga. E ele tem uma história fascinante, ele teria pertencido a Calígula, o famoso antigo imperador tirânico da Roma antiga. O reinado dele durou pouco e terminou com o assassinato do Calígula. Quem é que teria assassinado? A guarda pretoriana. Agora, como é que as pessoas daquela época tiveram a capacidade de fazer tal obra de arte? É algo que foge aos padrões da época. Agora vamos ao item 2. Esse é um item muito curioso. Ele mostra hieróglifos egípcios retratando imagens do que alguns creem ter sido a representação de um helicóptero, de um submarino, de um dirigível e de um planador. Tudo isso ainda pode ser visto hoje no Templo de Sete, o primeiro em Abidos, e cientistas ao redor do mundo ainda não conseguem explicar exatamente o que os antigos tentaram nos transmitir. Bom, vocês lembram que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os speeders da antiguidade. Está aqui nessa série, nessa mesma playlist. Estas tecnologias anacrônicas, elas mostram que a nossa história é muito mal contada, que existia tecnologia muito avançada na antiguidade. Mas vamos adiante. Aqui nós temos o item 3, que mostra o obelisco de Aswan, no Egito, que tem quase 42 metros de comprimento. A data da fabricação dele é desconhecida, não há sinais ou inscrições nele que pudessem indicar para que serviria, mas, como nós estamos vendo, parece que seus fabricantes desistiram de terminar a obra ou foram pegos de surpresa por alguma catástrofe da época, enquanto eles o estavam fabricando. Então, nós vemos aí claramente que o bloco é totalmente esculpido na rocha. Agora, o interessante é que as marcas nele se assemelham a um cinzel, porém, um cinzel gigantesco. Mas quem é que teria tamanho suficiente para manejar um cinzel com aquelas proporções, né, que poderiam fazer as marcas que vocês veem aí, cortando granito como se fosse massa de modelar? Mais um dos mistérios que talvez vá se explicar mais ao final deste mesmo vídeo. O item 4 mostra que a arqueologia e a história são ciências extremamente imprecisas e dignas de dúvida. Há muito mais perguntas que nós podemos fazer do que respostas que podem ser dadas por historiadores, enquanto eles usarem pelo menos essa vertente oficial para tentar explicar os seus achados, e vão continuar não podendo explicar enquanto usarem a vertente oficial. É impossível para aqueles que tentam esconder a história, esconder, entretanto, a inumerável quantidade de artefatos estranhos que são encontrados em todo o mundo, em todos os anos. E alguns dos objetos encontrados simplesmente destroem as teorias oficiais da história e da arqueologia com um estrondo majestoso. E isso é confirmado por essas estranhas esferas de Klerksdorp. Essas esferas foram encontradas na pirofilita. Quando essas esferas foram encontradas, os mineiros ficaram muito surpresos e um pouco assustados, mas descobriram que elas não são perigosas. A história oficial, como sempre, já logo tratou de datar a descoberta com absurdos 2,8 bilhões de anos. Totalmente absurdo. Surgiu até uma teoria de que essas bolas representavam objetos um objeto que os antigos teriam observado nos céus, e alguns até conectaram isso com a ficção científica de George Lucas, Guerra nas Estrelas, mais especificamente com a Estrela da Morte. O que é, ninguém sabe exatamente,
mas que é algo que retrata mais um mistério, Isso nos leva ao item 5, que mostra, entretanto, que na realidade bolas de rocha pura não são uma novidade. Eu já mostrei várias delas aqui para vocês em vídeos anteriores dessa mesma série de mistérios da antiguidade. Essas bolas são encontradas em todas as partes do mundo, em vários tamanhos, inclusive vocês veem aí, algumas são gigantes, né? Bom, o item 6 é algo que os arqueólogos descobriram certa vez, que é uma criatura que já foi viva, qual foi chamada então de trilobite. Segundo as estimativas deles, essa criatura teria existido, agora veja a data, entre 600 e 260 milhões de anos atrás, após o que teria sido extinto. Até aí nada que foge da versão oficial da história. Porém, tempos depois, um arqueólogo americano encontrou um outro fóssil de trilobita, na qual uma pegada humana é visível, e com uma marca do que eles acreditam ser uma bota. Isso não só torna tudo o que os historiadores nos contaram uma piada, mas se você notar bem, a imagem parece não ser nem de uma bota, mas sim de um chinelo Havaianas. Então, afinal de contas, com base na teoria da evolução de Darwin, como é que os humanos poderiam existir há 260 milhões de anos atrás a ponto de fazer essa marca, seja ela uma bota, seja um chinelo, seja o que for, né? É totalmente irreal a história que nos é contada, na minha opinião. Isso nos leva ao item 7, que na verdade é mais uma curiosidade, né? Mostra aí algo no norte da Itália, na Lagoa Veneziana, que fica abandonada lá na ilha Poveglia. Durante a epidemia de peste na Europa, pessoas gravemente doentes e suas famílias eram levadas para lá. Quando você dizia que alguém tinha sido enviado para Poveglia, significava como um decreto de morte, né? Uma morte inevitável em agonia. E a reputação sombria da ilha foi agravada mais tarde pela horrível experimentação realizada com pacientes em uma clínica psiquiátrica que existiu de 1922 a 1968. De acordo com várias estimativas, mais de 160 mil doentes foram enterrados nessa ilha. Hoje, o acesso à ilha está totalmente fechado e ela é protegida pela Marinha Italiana. Alguns falam aí em situações de aparições, portais, etc., que nós não vamos entrar aqui porque são muitos itens. Quando eventualmente a gente analisar item por item, talvez a gente fale sobre os detalhes. Isso nos leva ao item número 8. O Museu da Universidade Estadual do Peru contém uma pedra na qual está esculpida essa figura humana. Depois vocês vão ver outra com outras criaturas. Os cientistas acreditam que ela foi esculpida há 30 mil anos atrás. Só que, notem que essa figura ela tem roupas, chapéu e sapatos, mas acima de tudo ela está segurando um telescópio nas mãos e observa um corpo celeste. Agora, como é que as pessoas poderiam ter um telescópio há 30 mil anos atrás? Isso é impossível segundo a história oficial. Além disso, mais um detalhe, está de roupas e chapéu. Como é que pode pessoas andando com roupas naquela época, se isso também vai contra tudo que a história nos contou? Mas, novamente, é completamente incompreensível que essa pedra retrate alguém segurando um telescópio nas mãos. E, obviamente, nós estamos vendo aí alguém observando um corpo celeste. Então, isso significa que alguém possuía certos conhecimentos astronômicos na antiguidade. Só que a história oficial nos diz que foi o europeu Galileu Galilei quem inventou o telescópio há pouco mais de 300 anos. Então, como é que esse telescópio esculpido na rocha teria aproximadamente 30 mil anos? Mais uma vez, há algo escondido, há uma tecnologia muito avançada no passado que foi extinta junto com a civilização da época
de repente, pessoal. Nós ainda vamos falar muito sobre isso aqui no canal. O item 9 mostra que algo que, se você olhar para a figura, poderá reconhecer facilmente o que lembra um astronauta moderno, né? Tipo de escultura dele. Mas como é que também isso pode ter acontecido se o templo, né, teria sido construído numa época em que não se podia nem sequer falar em viagens espaciais? Isso é muito antigo. E mesmo que alguém pudesse fazer suposições do que seria uma viagem espacial, como é que eles poderiam saber que seriam necessários trajes espaciais naquela época, se nem sequer se falava da possibilidade de estar no espaço sem equipamentos espaciais? Então, totalmente anacrônico, mais uma possível tecnologia aí que teria existido no passado, um passado inexplicável. Eu ainda estou devendo para vocês o item das bicicletas, mas esse aí vai ficar para depois. Agora é só um item 10, que é uma mera curiosidade. É um mosaico romano com cerca de 2.000 anos, que foi descoberto na Turquia, às margens do rio Eufrates. Ou isso aí é uma piscina ao lado do mar, utilizando a água do mar, ou algo que sofreu um afundamento, ou, mais do que isso, as águas do mar subiram. Mas isso é mais uma curiosidade. O item 11, ele é dito como um dos artefatos talvez mais misteriosos, de origem mais misteriosas, quando se associa essas descobertas a objetos não identificados caídos do céu. É que ele foi descoberto em 2004 em uma área onde um desses objetos misteriosos teria caído do céu. Só que ao estudar o artefato, ninguém conseguiu estabelecer como esse ornamento aí que vocês veem foi esculpido nessa pedra, e nem a natureza magnética que o material apresenta. Nada foi esclarecido, mais um mistério. Agora o item 12. Em 1880, um fazendeiro do Colorado comprou carvão para acender a lareira, como de costume, tudo bem. Só que o carvão ele foi extraído de uma profundidade de 90 metros. E a surpresa foi que, quando ele voltou para casa, começou a triturar o carvão em pedaços menores, ele encontrou esse anel antigo. Então, por um momento, né, a idade da rocha foi datada tendo pelo menos 60 milhões de anos atrás. Outro absurdo, tudo bem, mas a gente cita as datas oficialmente lançadas. Só que, para efeito de comparação, a história oficial diz que a humanidade surgiu há 2,6 milhões de anos atrás, né, os seres mais primitivos, no final do período Plioceno. Totalmente contestável isso. Bom, o item 13 é um achado incomum, encontrado na cidade de Grabovo, na Polônia, que é uma espada que foi nomeada em homenagem também a essa cidade. Uma atenção especial foi dada aos padrões e entalhes no cabo da espada, que seria um trabalho de mestre. Uma análise espectrográfica ela mostrou resultados estranhos. Esse aqui é o X dessa questão, aí, por que eu estou mostrando o item. Acontece que a espada contém alumínio, cobre e magnésio. Só que o alumínio ele teria sido descoberto em 1825. E como é que se encontra alumínio numa espada que se data como 400 anos antes de Cristo? Ou seja, uma diferença de 2.200 anos. Né? Esse item 14 na verdade, são uma série de itens. Né? Um tesouro que contém 3.900 itens, que eu trouxe só alguns aí, de ouro, prata, cobre. Ele remonta a 700 anos depois de Cristo. Tem itens aí com até um tamanho bem considerável. Os achados estão catalogados no Museu Britânico de Londres. E eu resolvi trazer esse último item aí, ou essa série de itens, porque tem esse objeto que parece um cinto de ouro com a seguinte inscrição em latim. Diz o seguinte, abre aspas, levante-se, Senhor, e então seus inimigos serão espalhados, então seus oponentes fugirão de você. Fecha aspas. Agora, levante-se dá a ideia de que é algo que está morto, né? Está sendo chamado de volta à vida.
Não necessariamente é isso, mas dá essa ideia sim. Nós não vamos nos deter aqui, vamos ao último item, que provavelmente é o mais curioso deles e explica talvez muitas das coisas aí que vocês viram no vídeo anterior. No final da década de 1950, durante a construção de uma estrada no sudeste da Turquia, no Vale do Eufrates, vários túmulos gigantescos foram escavados. Em 2 deles foram encontrados fêmures com cerca de 120 centímetros de comprimento. O Joy Taylor, que é diretor do Crosbyton Fossil Museum do Texas, nos Estados Unidos, teria aí uma réplica disso. O proprietário de um fêmur desse tamanho tinha de ter cerca de 5 metros de altura e um pé de quase meio metro. A ponta dos dedos das mãos de uma criatura dessa teriam que ficar a aproximadamente 1,90 m de distância do chão. Há outras ossadas de gigantes em torno do mundo, não tão grandes, mas existem várias preservadas. No Museu do Joy existem outros itens interessantes, como os monstros que foram apelidados de dinossauros, por exemplo. No vídeo de hoje eram muitos itens, eu resolvi narrar de forma um pouco mais rápida, eu espero que vocês tenham aproveitado. Nós vamos trazer ainda vários itens muito interessantes para vocês. Espero que vocês compreendam que a nossa história não é aquilo que estão nos contando. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.